Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do AME Piauí Pergunta. Hoje nós trouxemos um tema um tanto curioso e também desconhecido para a grande maioria de nós, a fisiologia transdimensional. O que ela é? Como funciona? Por que ela é tão importante para aqueles que buscam a saúde integral? O que é a teoria Thiele-Einstein, que dá suporte a esse conceito? Quer saber mais? Acompanhe a nossa convidada de hoje, Eloni Silva. Ela nos responderá a todos esses questionamentos. É com você, Eloni. Olá, eu sou Eloni, estudiosa da doutrina espírita, voluntária aqui no Piauí da organização Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização que assiste pessoas em situação de risco. Sou trabalhadora do Centro Espírita Fé Maria e da Associação Médica do Piauí. Hoje nós vamos falar sobre a fisiologia transdimensional. Eu usei para preparar esse material 2 livros do Dr. Yandley Júnior, D.S. Yandley Júnior, os livros Da Alma, Corpo Físico e o livro Fisiologia Transdimensional. Também o livro Evolução em 2 Mundos, da série A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier. O livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene de Nobre. E um artigo do site da Universidade Federal do Estado de São Paulo, publicado em março de 2019. Bem, a fisiologia transdimensional, o que é? Então, é o estudo da função da matéria viva em todas as dimensões. Nós vamos tecer alguns conceitos necessários para o entendimento da ideia e, ao final, nós vamos colocar para que serve esse conhecimento que nós estamos trazendo. O livro Evolução em 2 Mundos nos traz que Deus elaborou 2 tipos de coisas básicas, 2 troncos. O princípio inteligente universal e o fluido cósmico universal. O princípio inteligente desses 2 pontos é que existe tudo que nós conhecemos e que nós não conhecemos. O princípio inteligente universal é o que pensa, é o que elabora e o que cria. Existem os co-criadores maiores, que são os espíritos superiores, elevados, que administram, que criam planetas, sistemas solares, como Jesus. E existem os co-criadores menores, que somos nós. A nossa criação como co-criador menor vai depender do estado evolutivo de cada um. Certo? E tem o princípio inteligente universal, que nós já falamos, que são os criadores, né? O co-criador maior, o co-criador menor. E tem o fluido cósmico universal. São 2 troncos, que a partir daí, tudo que nós conhecemos. O fluido cósmico universal, chamado por Einstein de campo unificado, ele é formado por moléculas. Ele é um grande, como se fosse um grande oceano, que todos nós estamos inseridos dentro desse oceano. A partir do fluido cósmico universal, é derivado todo tipo de matéria que nós conhecemos e as que ainda nós não conhecemos. Então, esse fluido é composto por moléculas que contraem-se a mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregue a si mesmo. Quem manipula esse fluido cósmico universal é o princípio inteligente, através da consciência intelectual. O princípio inteligente universal tem a consciência intelectual. E ele manipula o fluido cósmico universal pela mentossíntese.
e reflexão através do pensamento contínuo. Que no processo evolutivo o ser humano adquiriu essa capacidade do pensamento evolutivo, do pensamento contínuo. Os animais possuem o pensamento fracionado. Como nós falamos, a fisiologia transdimensional estuda a função da matéria viva em todas as dimensões. É importante nós falarmos sobre o que é matéria, conceito de matéria. Matéria, para nós, no geral, é o que nós podemos ver, tocar ou sentir de alguma maneira. No entanto, já se sabe que a matéria é algo que vai além desses parâmetros, que existem formas de matérias em planos e dimensões distintas e que ainda assim continuam sendo consideradas matéria. A Universidade Federal de São Paulo, no seu site, publicou um artigo em março de 2019, nos apresentando 5 estados da matéria. Quando nós estudamos, se falava que a matéria tinha 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Esse artigo da universidade, no site da Universidade Federal de São Paulo, nos traz mais 2 estados da matéria, que a matéria pode se apresentar no estado de plasma e no estado de luz líquida. Então, nós estamos avançando nesses conceitos e nessas pesquisas. Bem, essa matéria, ela habita várias dimensões. O professor Wilhelm Tiller, usando a teoria da relatividade de Einstein, elaborou uma teoria, criou uma teoria que se chama teoria Tiller-Einstein. Ele considerou que quando as partículas se movimentam na velocidade da luz, ele considerou que essa matéria, composta por essas partículas, era denominada matéria espaço-tempo positivo. E quando aumentava-se a velocidade dessas partículas, uma velocidade superior à velocidade da luz, ele denominou que essas matérias seriam matéria do espaço-tempo negativo. As mesmas partículas, se colocando uma maior velocidade, elas iriam pertencer a uma dimensão vibratória diferente dessa que nós vivemos. A matéria espaço positivo, ele considera, na velocidade da luz, tudo que nós podemos ver, que nós podemos tocar, que nós podemos identificar. E a matéria espaço negativo, nós não temos ainda aparelhos suficientes para detectar essa matéria. Em cima dessa teoria Tiller-Einstein, o Dr. Décio Andoli Jr. elaborou uma hipótese, procurando trazer a ideia de espírito, de perispírito para a ciência, porque a ciência ainda não considera como certo, ela não considera válida a existência do espírito, oficialmente, a ciência oficial. Então, o Dr. Décio Andoli nos trouxe que o corpo físico estaria nesse espaço-tempo positivo e que o perispírito e o espírito estariam nesse espaço-tempo negativo. Então, fisicamente, essa possibilidade existe essa possibilidade. Então, ele considera que o ser humano é um ser transdimensional. Procurou trazer de uma forma científica esse conceito, elaborando essa hipótese. Que o ser humano existe em outras dimensões e que ele é dinâmico. E classificou o ser simples, o ser duplo e o ser triplo, vivendo no ser humano encarnado. O ser simples, que é o espírito, ele fala que é onde existe a consciência intelectual, que é aquele princípio inteligente universal que nós nos referimos no início. É o que pensa, é o que sente, é o que cria. O ser duplo seria o espírito com o perispírito. Esse ser teria uma consciência orgânica. E o ser triplo seria o espírito, o perispírito e o corpo físico,
onde haveria a consciência vegetativa. Como esse ser habita, mesmo o ser humano habita nessas várias dimensões e se movimenta nelas, ele coloca que existe uma necessidade de estruturas para se manifestar. Nessa interface físico-etérica, ele nos traz a existência dos centros de forças e chakras. Ele diferencia essas terminologias, que um seria no centro, outro seria na periferia, os nadis, os meridianos acupunturais e as células no seu citoplasma, através das mitocôndrias e dos microtúbulos. Isso seria a interface físico-etérica. Então ele nos diz que o espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, transmite a mensagem e o corpo físico executa. Portanto, nas terapêuticas é importante considerar esse ser de uma forma transdimensional, de uma forma holística. O espírito pensa, produz o pensamento. O pensamento é a chave de tudo. É importante nós termos consciência, né, que o espírito tem a consciência intelectual da qualidade do pensamento que nós estamos elaborando no dia a dia. E que essa qualidade depende do que você traz no seu corpo causal, que é uma das partes do perispírito. É como se fosse um porão de arquivos que você traz todas as suas emoções, suas vivências, seus sentimentos de alegria, de egoísmo, seus amores e os seus desafetos. Então, nesse corpo causal, nós trazemos esses arquivos. Então, a qualidade desse pensamento depende desses arquivos que nós trazemos, de tudo que está arquivado, e depende do que nós produzimos na presente encarnação. Nós viemos nessa encarnação, ainda no planeta de expiação e prova, para reformular esse arquivo, renovar esse arquivo. Como nós podemos melhorar a qualidade desse pensamento para poder substituir os arquivos que nós trazemos no corpo causal, que nós podemos chamar de um porão, por pensamentos melhores, pensamentos positivos. Observando tudo que nós fazemos desde o despertar, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós assistimos, que lemos, que ouvimos, que comemos, que compartilhamos. Do momento que despertamos até a hora que vamos nos recolher. Esse arquivo novo, que deve ser construído nesses termos de coisas positivas, de coisas altruístas, de pensamentos do bem coletivo, devem substituir os arquivos antigos que nós trazemos de sentimentos de mágoa, de ódio, de inveja, de egoísmo, e procurarmos construir um arquivo, né, através do conhecimento que nós temos, do conhecimento que nós aprendemos, que desenvolvemos, que construímos, de pensamentos e anseios positivos, que são bons para o indivíduo e para a coletividade. Bem, o espírito emite o pensamento. Na área de governância, nós já sabemos que o espírito está localizado aqui anatomicamente na fossa romboide, e que toda essa área talâmica, hipotalâmica, subtalâmica e talâmica é o gabinete de governança desse espírito. Então, o espírito emite o pensamento nessa área de governança. Nessa área existem células. Esse pensamento chega ao citoplasma das células, no interior das mitocôndrias, que são estruturas que acumulam, que produzem a energia que nós usamos. Essa mensagem chega no citoplasma, no interior das mitocôndrias, e
e as mitocôndrias decifram a mensagem feliz ou infeliz que nós estamos produzindo no dia a dia, através de nossos pensamentos. É muito importante a gente lembrar que as nossas células, elas entendem a mensagem vibratória do sentimento e nós não temos ainda a consciência desperta de que nós trazemos todo esse arquivo que precisa ser renovado e o que a célula recebe são essas mensagens que boicotam a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa prosperidade. E aí você diz, não, eu não penso em adoecer, eu não quero adoecer. De uma forma bem superficial esse pensamento, é como se fosse um iceberg. A nossa consciência que a gente compartilha aqui, enquanto encarnado, é como se fosse a pontinha do iceberg. Toda aquela parte embaixo é todo um sistema de arquivo, um sistema de vibrações que nós trazemos. Então, para que serve esse conhecimento todo que nós estamos trazendo? Todas as informações que o espírito pensa, o perispírito transmite a mensagem, que o corpo físico executa. Para que serve? Para nós evoluirmos de forma consciente. A responsabilidade na condução de nossa vida de saúde física e mental. Quando a doutrina espírita tem o seu lema, amai-vos e instruí-vos, nós ainda nesse processo evolutivo não sabemos amar. Mas nós podemos, através da instrução, do conhecimento, de um conhecimento que nós trazemos, que o Dr. Décio explora nos seus livros, com essa hipótese, da importância da matéria espaço negativa sobre a matéria espaço positiva, que é o corpo físico, usarmos esse conhecimento para buscarmos situações, arquivos, leituras, assistir coisas construtivas, para sairmos dessa roda viva de energia negativa que nós construímos em outras encarnações. Nós estamos aqui para isso. Nós ainda estamos encarnados num planeta de expiação e prova por isso. Porque nós precisamos melhorar as nossas vibrações, o nosso campo vibratório, para nós sermos um princípio inteligente de cocriações de qualidade. Né? Porque, como nós vimos no início, o tipo de criações que nós temos depende do nível evolutivo. E a evolução somos nós que buscamos, nós que procuramos, através dos nossos atos, as nossas atitudes, como já falamos, da hora que nós acordamos, despertamos até a hora que nós vamos dormir, deitado. Então, esse conhecimento trazido de forma científica, nós podemos aplicar de forma prática na nossa vida, para nós podermos evoluir de forma consciente e entender que nós comandamos o nosso destino. E com nossa conduta, com nosso comportamento, nós sermos exemplo. Sempre procurar fazer aos outros e sempre, né, como dizia Jesus, procurar fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, essa é a mensagem e eu agradeço a oportunidade de ter trazido esse conhecimento.